Eu quero que você pegue a sua Bíblia em Apocalipse 22, verso 15. Eu vou falar hoje, o título é Pode um cão profetizar? Vocês sabem, nós estamos num culto especial hoje. Temos consagração pastoral em alguns minutos e também alguns irmãos que serão colocados em um período de oração que nós chamamos de probatórios. Eles ficam aspirando, passam a ser aspirantes ao ministério. Então, alguns serão colocados num período de probatório. Uma pessoa colocada num período de probatório não significa que ele vai virar pastor. Significa que nós estamos levando ele para o deserto para ser tentado. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Quando você separa alguém para o probatório, você separa ele para a prova. Então ele será provado em todas as formas para ver se ele pode ser um pastor de fato, alguém para o ministério. Então ele será provado e tentado. De cada 10 que nós separamos para probatório, 2, no máximo, você consagra. Porque até mesmo eles percebem, não, eu não sou pastor. Isso não é para mim. Então é muito importante esse momento, que é quando a pessoa é provada em vários aspectos, né? Muitos desanimam com a igreja e pronto, faz parte. Sem esse momento de probatório, as pessoas não entendem se de fato aquele é o ministério que elas esperam da parte do Senhor. Então, vamos separar esses irmãos. Se tudo der certo, eles serão separados ao ministério no próximo final de ano. Se tudo der certo, se mantiverem sabendo que eles estão sendo observados. E 2, são 2, pastor Samuel, que serão consagrados. De Campo Largo, 1. O probatório é o casal, a consagração é 1. O probatório, gente, tem uns que demoram 1 ano, outros demoram. A minha sogra demorou 3, eu queria que fosse 10, mas... De fato, ela ficou 3 anos e alguma coisa no probatório. Não foi perseguição minha, não, eu juro. Foi mais ou menos uns 3 anos de probatório. E hoje eu quero trazer uma mensagem nesse sentido, voltado para ministério. O título é um título pesado, a mensagem também, porque nós estamos lidando com o que nós chamamos de ministério. E o título é Pode um cão profetizar? Apocalipse 22, no versículo 15, diz assim: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os devassos, os assassinos, os idólatras e quem quer que ama e pratica a mentira. Espírito Santo, eu peço que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito. Esconda-me atrás de ti. Fale aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, que texto poderoso, lido, mas também cheio de mistérios. Após uma pequena lista de quem não vai entrar no céu aqui, que temos nesse texto, cães, feiticeiros, devassos, assassinos, idólatras e quem ama e pratica mentira, após essa pequena lista, nós temos uma frase no meio do texto que deve ser aplicada e explicada de uma maneira correta. Ficarão de fora os cães. Eu amo os bichinhos. E durante muito tempo essa frase ficou muito sem explicação. Quem são esses cães que ficarão de fora? Será que são o animalzinho irracional, o cachorrinho mesmo? Alguns interpretam que sim. Outros interpretam que seja... Eu até vi esses dias alguém falando, você é fofoqueiro.
Olha, tem muitas linhas interpretativas do texto aqui, mas a Bíblia deixa claro quem são esses cães que não vão entrar no céu. E uma coisa eu posso te antecipar, que esses cães que não entrarão no céu não são os animais ou o cachorrinho. Ainda que o cachorrinho não vai entrar no céu. Mas nesse ponto aqui não é. Vamos ao primeiro texto para fazer uma boa exegese do texto. A palavra exegese é extrair do texto. Exegese é colocar no texto. É muito mais seguro você ver um pastor que prega citando a Bíblia do que um pastor que cita um texto e vai embora do texto, nunca mais volta no texto. E você pergunta, por que ele leu esse texto, meu Deus? Então, exegese é quando você extrai e constrói a ideia do texto. O primeiro texto que nós vamos ler, construindo a ideia e entender o porquê do tema, pode um cão profetizar? Isaías 56, dos versos 10 e 11, diz assim: seus sentinelas são cegos, eles não dão conta de nada, eles são cães vorazes, os quais nunca se fartam, são cães mudos, incapazes de latir, vivem dormindo e nada fazem, amam cochilar, sim, são cães vorazes, os quais nunca se fartam, e esses cães são pastores, que não podem compreender, eles olham para os seus próprios interesses, cada um para o seu próprio ganho. O texto aqui aplica muita coisa. Em primeiro lugar, a função de um cão é guardar, ser sentinela. E ele faz isso de duas maneiras. Primeiro, ele emite o alarme, que a Bíblia aqui chama de latido. E segundo, ele ataca. Então o cão, em tese, ele dorme de dia e fica acordado à noite. Quem tem um cão na casa do vizinho sabe o que eu estou falando. Você não sabe se o cão ou é o vizinho. Fala, agora que late está dormindo. Agora que... Não, é porque o cachorro, a natureza dele foi feita para isso. Dormir de dia e ficar acordado à noite. O texto sugere que há um grupo de pessoas, que a Bíblia aqui chama de cães, que não trabalha, não cumpre a sua função devida. Deveria ser sentinela da alma das pessoas. Deveria se preocupar com o ladrão que vem de noite e cuidar, emitir os alarmes corretos e, se preciso for, dar a vida atacando os malfeitores. Nesse ponto, há uma espécie de cães que não servem para nada. É o chamado cão vira-lata. O cão na Bíblia, apesar que a gente gosta do animalzinho, para o judeu ele não é bem visto. O judeu vê o cão de uma maneira muito ruim. Ele sempre está na Bíblia comendo carniça. Ele sempre está na Bíblia atacando pessoas. Ele é símbolo de feitiçaria, de bruxaria, de desobediência, de tudo que é coisa que não presta na Bíblia. E na lei de Moisés, o cão é um dos animais impuros. A Bíblia proíbe comer cachorro. Por isso que você vai ver na Bíblia Sagrada Satanás sendo comparado ao cão, o pastor, falso pastor, sendo comparado ao cão. Quando você tem pesadelos com cães, é demônios. E aí nós devemos interpretar isso dessa maneira. Nesse texto de Isaías, diz que esses cães que a Bíblia menciona em parafrase ou metáfora, são uma qualidade de pastores que nada compreendem, que olham para os seus próprios interesses e para o seu próprio ganho. Em mais um texto de Filipenses 3:2, Paulo usa mais uma vez os cães para os maus obreiros. Guardai-vos dos cães,
guardai-vos dos maus obreiros, dos circuncisos. Aqui ele cita de maus obreiros, os obreiros que traziam a lei mosaica para o povo da nova aliança, querendo circuncidar aquele que já estava na nova aliança. Ele chama de cães de maus obreiros. Em Salmo 22 e 20, nós temos o próprio Satanás em um comparativo do salmista, que também era profeta, chamando o diabo de cão. Livrai minha alma da espada, livrai a minha predileta da força do cão. Em outro texto nós vemos os falsos profetas também sendo chamados de cães ou lobos. Em Mateus 7,15, Jesus diz: guardai-vos dos falsos profetas. Eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas no íntimo são lobos ou cães devoradores. E mais um texto sobre os cães e os maus obreiros e o falso pastor. Atos 20 e 29, Paulo diz: eu sei que logo após a minha partida, lobos ou cães ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. Analisando esses textos de uma maneira bem simples, e nem precisa ter tanto cuidado exegético no texto, nós podemos ver que os cães que ficarão de fora não é um animalzinho, é os falsos mestres, falsos pastores e falsos obreiros. Em todo o texto da Bíblia, esse tipo de gente é chamado de cão, por causa do contexto da lei de Moisés. Impuros, que deveriam fazer o seu trabalho e não fazem, que deveriam trabalhar em vez de dormir e só engordam e não trabalham. Ao invés de cuidar do rebanho, comem o rebanho. Você já viu o cão que come galinha? Pode matar, mandar embora, que não serve para mais nada. Nunca mais ele vai prestar. E como identificar um cão, a quem a Bíblia chama de falso pastor, como o texto de Isaías diz: esses cães são pastores. Sabe, queridos, eu sei que nós estamos acostumados a ler um texto da Bíblia e identificá-lo também ao diabo. O texto de João 10 e 10, que diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu venho para que tenha vida e vida eterna. Apesar do diabo vir para fazer tudo isso, esse texto também não se refere ao diabo. E vamos analisar isso em João no capítulo 10, a partir do versículo 1 ao 14. E vamos ver quem é que vem para matar, roubar e destruir. Sabemos que o diabo faz isso, mas o texto de João não está falando do diabo, apesar que todo mundo diz que é. E ele começa assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Agora nós estamos pegando o contexto. Quem é esse ladrão? Lá na frente vamos ver quem é ele. Quem não entra pelo aprisco é ladrão e assaltante. E aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Viu você que aqui nós temos um paralelo entre o ladrão e o pastor. E continua: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a voz. Jesus agora está falando de dois tipos de gente: o pastor da ovelha e o vendedor da ovelha, o mercenário. Se você for em Israel, você vai dar de cara com esses dois tipos, e você vai saber quem é o pastor e quem é o vendedor. O pastor, ele vai adiante com um sininho, e ele, além de falar com a voz, ele toca o sininho e as ovelhas vêm atrás. O mercenário, ele vai atrás com uma vara com ponta, cutucando as ovelhas, porque não é dele. Então ele vai ferindo, machucando as ovelhas. O pastor, ele vai à frente e as ovelhas o seguem. O mercenário vai atrás. No verso anterior, o verso 4,
Jesus mostra que tipo de pastor ele diz. Verso 4, o anterior. 6, 5, 4. Depois de conduzir para fora suas ovelhas, ele vai adiante das ovelhas. Ele não vai atrás machucando e ferindo a ovelha. Ele vai adiante pregando, usando a sua voz e aplicando pelo exemplo. E as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz. No verso 5. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranhos. Pode continuar. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. E ele continua o texto. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. É por onde elas passam. Todos que vieram antes de mim eram... Você viu que não é o diabo, você vai ver quem é. Eram ladrões e assaltantes, falando dos falsos profetas, falsos mestres, mas as ovelhas não os ouviram. Continuando o texto. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará uma boa comida, pastagem. O ladrão vem. Aqui vem um texto que a igreja interpreta errado. Para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida eterna. Viu que Jesus não está falando do diabo. Ele começa falando dos falsos mestres, falsos pastores que vieram antes dele. Todos que vêm antes de mim são ladrões. E no verso 11 ele vai explicar mais detalhadamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O assalariado, que não é pastor, a quem as ovelhas lhe pertencem, assim quando vê o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. O lobo ataca o rebanho e o dispersa. Quem é o diabo no texto? É o lobo. Quem é Jesus? O bom pastor. Quem é o mau pastor? O mercenário. E aqui vai o texto, verso. Ele foge porque é mercenário. Quer dizer, assalariado, a palavra aqui não é a correta, porque a palavra é o que cutuca a ovelha, o que faz dela comércio. Porque ele não se importa com as ovelhas. Entendeu? Continua. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O texto então sugere que o cão mencionado na Bíblia é o mesmo ladrão de João 10:10 que vem para roubar, matar e destruir. Que ele nunca vai dar a vida pela ovelha. Muito pelo contrário, você sempre vai vê-lo culpando a ovelha, ou vendendo a ovelha, ou acusando a ovelha por falta de lucro. Ele faz comércio das ovelhas e ele vive isso como uma grande profissão. Em cima dessa mensagem hoje, essa mensagem, eu ia pregar outra mensagem e acordei bem cedo, que o Espírito Santo me deu toda ela na cabeça e eu fui para o computador. Ele me deu uma outra mensagem que se chama: Irmãos, não somos profissionais. E aqui nós identificamos nesse texto as características do cão, que a Bíblia chama de cão, que é mercenário, que faz da obra de Deus um comércio, apesar que o obreiro é digno de seu salário, como a Bíblia sugere, que não se pode atar a boca do boi que trabalha. Existem aqueles que não trabalham por um salário, mas para se locupletarem, enriquecerem com o salário, ou enriquecerem com o ganho do dinheiro da igreja. Se você é pastor e você ganha um salário, administre o seu salário e viva dele. Se você conseguir tirar férias ou fazer algo com esse salário, amém. Se não conseguir, Deus nunca te prometeu o que você deveria conseguir. As características do verdadeiro pastor: em primeiro lugar, ele avalia os custos do ministério. Lucas 14, verso 26, Jesus vai trazer um texto muito duro,
sobre avaliar-se o custo para você entrar no ministério. Em outras palavras, ninguém casa errado. Toda pessoa emite sinais antes de casar. Então não pense, eu não sabia que você era assim. É mentira. Todo mundo casa sabendo com que tipo de gente está casando. As pessoas emitem sinais. Primeiro texto, Lucas 14, 26 em diante, Jesus diz assim, ó: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, até a própria vida do que a mim, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha o que Jesus está falando. Se você entra para ser discípulo de Jesus, você tem que entender que ele passa a ser prioridade. E o texto diz: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, olha o que Jesus fala, gente, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos irão rir dele, dizendo: este homem começou a construir e não terminou. Jesus está dizendo que toda pessoa que almeja o ministério, o texto aqui sugere isso, ele deve sentar, pensar e calcular se é isso mesmo que ele quer. Porque depois que você entrar, não adianta, como vemos hoje, ficar culpando a igreja por sua depressão, culpando a igreja por sua dor, culpando a igreja porque poderia ser rico. Eu fui pregar numa igreja há uns 6 meses atrás, e eu gosto muito de almoçar na casa dos pastores. Odeio restaurantes. Pastor, só quer comer o quê? Churrasco? Você quer? Eu, querido, pede sua esposa fazer um arrozinho, feijão e um bife para mim. Sério, pastor, sério, eu não suporto restaurante. Eu chego em casa e eles dizem: vamos sair, vamos no restaurante. Eu falo: não, pelo amor de Deus, não. Há 20 anos essa é a minha vida, eu não aguento mais. Só o ambiente do restaurante me faz mal. O churrasco da casa é melhor do que qualquer churrascaria do mundo. Eu não suporto ver falar hambúrguer, pizza, restaurante. Se você me levar na sua casa para comer um pão com ovo, eu vou ficar muito feliz. E de fato é o que eu gosto de comer, aquele arrozinho que Maria fez ontem, aquela dobradinha pimentada. Pronto, me enganou. Coisa simples, eu sou bem caipira. E aí, eu sentado à mesa, uma casa bem bonita, um lustre bonito, pastor muito homem de Deus, sentou ele, a esposa, 2 filhas, e aí começou a murmurância. A palavra murmurar na Bíblia significa rosnar. Toda vez que eu ouço a palavra murmurar, me lembra do cachorrinho do desenho Muttley. Para mim isso é murmurar. E começou, eu não sou nada bobo, comecei com as minhas pesquisas psicológicas, de arrancar das pessoas o que elas são sem elas saberem. Eu já olhei e falei assim: você faz o que na igreja? E aquela risada de jornalista. Tipo assim, ele dá uma notícia triste, ele faz uma alegre. Faz assim: você faz o que na igreja? Nada, pastor. Vou na igreja que meu pai me obriga. Você faz o que na igreja? Estou na dança, mas também já vou entregar. Olhei para a esposa, ela: nem olha para mim, pastor. Falei: por quê? Porque, pastor, não é fácil, a gente sofre demais com a igreja. A gente é muito traição, e aí a gente vai esgotando, e não sei o que, não sei o que. E o pastor caladinho comigo, o olho dele foi avermelhando. Eu, muito maldosamente, comecei a fazer todo um diagnóstico. Olhei para o tênis da menina, o celular iPhone, olhei o lustre da casa, olhei para a roupa, olhei para tudo e falei assim: gente, parei de comer. Falei assim: eu tenho que falar algo. Esse tênis que você comprou
foi com o salário de seu pai de pastor. Esse luxo dessa casa foi o salário do seu pai de pastor. Você estuda, né? Você tem 17 anos. É particular? Estou entrando na faculdade. Pois é, a igreja está pagando. Essa calça sua, de marca, Ritiele. Como é que você sabe? Eu conheço de marca. Eu só tenho cara de bobo. Esse celular iPhone do seu pai é um Samsung que tem 3 anos de uso, com a tela quebrada. Você tem um iPhone 6. Nem seu pai tem um telefone desse. A irmã aí, ó, a pastora, essa bolsa aí eu sei o valor dela, porque eu gosto de comprar bolsa para minha esposa. Eu conheço tudo aqui, ó. Eu sei quanto custa esse piso, esse porcelanato aqui. Tudo isso aqui foi a igreja. Eu tenho uns 5 mil membros. Foi o salário desse pastor aqui, ó. E vocês falando da igreja, vocês deveriam levantar a mão para o céu e servir a obra de Deus, que tem servido vocês. Vocês têm comido da mesa do Senhor. Uma família sacerdotal. E vocês estão detonando a igreja. Vocês não avaliaram o custo. Eu não pedi para ser filha de pastor, mas é. Eu sei que filho de pastor não é neto de Deus, mas é filho de pastor. E tem que se portar como um. Filho de pastor dá trabalho. Filho de pastor corre na igreja, igual o seu. Não cobre do meu filho mais do que você deveria cobrar do seu. Porque é criança igual o seu é. Mas o filho de pastor deve ter uma vida modesta, deve saber se portar como um. Você não pediu para ser, mas é. Nasceu. Tem que dar o exemplo. Tem que dar o testemunho. E aí aquilo foi me dando náusea. E eu fui falando, a mulher começou a chorar, não sei se de raiva, de ira, de fúria. As meninas foram ficando sem graça, eu pus a colher, falei, pastor, só me desculpe, eu vou comer no hotel. Me perdoe, eu tinha que dizer isso, levantei, pedi para ele me levar no hotel, e ele entrou no carro, foi chorando. Falei, nunca mais volto nessa igreja. Quando chegou na porta do hotel, ele desabou. Deus te usou, pastor. Deus te usou. Resultado, eu volto sempre nessa igreja. E eu tenho um jeito de falar, gente. Eu não falo com grosseria. Eu falo com tom. Eu sei usar as palavras certas. E essa família hoje toda trabalha na igreja. Que secada, hein? Emagreceu 3 quilos agora. Eu gosto disso. O texto de Jesus aqui sugere que nós devemos avaliar o custo do que é chamado de ministério. Jesus não obrigou ninguém ao ministério. Mas a partir do momento que você entrar, isso aqui é igual máfia, só sai morto. E eu vou te dizer uma coisa mais grave. Hoje eu estou vendo muitos pastores se matando, foram uns 13 esse ano. E a maioria culpando a igreja pela morte e o suicídio dos pastores. O que está me revoltando. Porque esses pastores que entraram em depressão, não sabemos se é por causa da igreja. Às vezes é por falta de hormônio mesmo. E se foi por causa da igreja, é porque não avaliaram os custos do que é uma igreja. É uma injustiça descabida jogar para os membros a responsabilidade da morte, ou do divórcio, ou do que quer que seja do pastor. Jesus não prometeu vida fácil no ministério. Jesus não prometeu lucro no ministério. Jesus não prometeu dinheiro no ministério. Jesus não prometeu prosperidade. Tem gente que prospera. Tem gente que começa e vende livro e pronto, e Deus abençoa e etc. E os convites vêm. Eu não cobro para pregar. Não cobro para pregar. Nessa igreja eu não recebo salário. Não tem pretensões de receber, não que eu não precise, pode ser que um dia eu receba por honra. Em Campo Largo eu recebi até um tempo, agora parte do dinheiro todo é destinado na conta da missão. Não necessito, não quero, e faço isso contra gosto do meu pastor, porque ele diz que eu tenho que receber, mesmo que eu não precise. Fala, tá bom, eu pego e ponho em missões. Todo o recurso que eu ganho vem do reino de Deus, obviamente.
vendo livros, recebo ofertas, as igrejas dão o que sente no coração, tem pastor que não sente nada. Mas eu já aprendi que uma igreja dá tanto, dá lá um pouquinho, a outra dá 5 vezes mais. Essa não ganha, a outra ganha. Como esses dias ligou alguém no nosso escritório, 5 meses depois que foi alguém ministrar no evento nosso, reclamando que ganhou pouco. Aí eu dei aquele sabão bíblico. Queridos, vocês querem enriquecer com o dinheiro da igreja? Primeiro, você não me cobrou. Se você tivesse me cobrado, eu ia decidir se trago ou não. Porque para mim, quem cobra por um tempo de intimidade é a prostituta. E as pessoas só cobram porque tem quem paga. E se você tem preço, é só isso mesmo que você vale. Só essa miséria que você chama de dinheiro. Então eu não dou o meu valor para ninguém, porque eu não tenho preço. E eu vou te dizer, eu sei que igreja confunde uma coisa, outra confunde outra, mas e daí? Eu trabalho para Jesus. Igual um pastor me disse esses dias, tudo bem, eu posso até não cobrar, mas quando eu vou numa igreja e o pastor não me abençoa bem a oferta, eu tenho o direito de não voltar. Eu falei, você também está errado. Ele, por quê? Porque se tal igreja grande não te dá um bom dinheiro de oferta, você vai voltar se ele te chamar por causa do status. É porque vale a pena voltar. Isso se chama hipocrisia. Nós não somos profissionais. É doído saber disso. Não é fácil saber disso. Deus nunca me prometeu nada, muito pelo contrário. Quando eu vim para o ministério, a minha esposa tinha uma boa profissão. Eu prometi para ela que a gente ia passar fome e seríamos pobres para o resto da vida. É claro que eu prometi isso, porque se vivesse qualquer coisa melhor que isso, eu estava no lucro. Eu não prometi para ela que iríamos montar num cavalo branco e depois cair os dois do cavalo. Eu disse, olha, você ganha esse salário, etc, etc. Eu não tenho onde cair duro, minha filha. Eu sou pobre. Você quer entrar no ministério, sabe? Não tenho dinheiro, não tem como, nós vamos até passar fome. Você quer? Tem gente que fica mentindo, falando, não, eu vou te dar isso. Mentira, não vai dar nada. Eu não prometo nada para ninguém. Se é para fazer, Deus me usa, eu pego e faço. Já prometi e não cumpri. Pessoas viram seu inimigo quando você gera uma expectativa no coração delas e não cumpre. Então eu olho para as pessoas, eu sei o que eu posso fazer por elas. E na hora certa de fazer, eu vou fazer. Mas eu não fico assim prometendo. Eu prometi para ela uma coisa e não cumpri. Essa promessa, ela ficou muito feliz de eu não cumprir. Porque de alguma forma Deus nos abençoou. Deus me tornou um provedor do reino. Nunca tive uma carteira assinada. E nunca fui de murmurar, gente, por causa de ministério. Jesus fala assim, ó. Você tem que entender que ministério é carregar a sua cruz, renunciar pai, mãe, esposa, filho e etc. por amor de mim. Jesus, depois dele citar isso, ele pinta a coisa feia. Quem não carregar a sua cruz, quem não amar mais que pai, mãe, filhos, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Ele usa a metáfora, dizer, quem é que não calcula os custos quando vai levantar um edifício? Fala, você não parou para pensar o que é ministério? Não te falaram o que é ministério? Você não percebeu que você seria traído? Você não avaliou que você não seria enganado no ministério? Iriam prometer e não iam cumprir, que não tem lucro. Você não avaliou que ministério não tem direitos trabalhistas. Deus pode até te prosperar, mas não tem garantias disso. 90% dos pastores que eu conheço não tem casa própria. Tem um carro avaliado em no máximo 20 mil reais. E muitos desses carros são da igreja. Eu sei que muitos estão se matando pela depressão, por problemas hormonais de fato, aí estamos falando de doença.
Mas muitos porque não avaliaram o custo e a pressão do que exerce o ministério, pressão dentro da igreja, pressão de um copastor, pressão de um obreiro, pressão de alguém que está decepcionado, pressão de pessoas que deveriam te ajudar e passam a atrapalhar, e a pior de todas as pressões, a do diabo, na cabeça, assim, do homem de Deus, na hora que ele dorme, pesadelos atraindo, e a pressão é terrível. Você ter seus filhos acordarem gritando com ataques, demônios dando pesadelo, querendo tirar a paz da sua casa. Essa pressão. Por isso que ministério não é lugar para meninas e menininhos chorões. Se você quiser chorar, vai para a cruz, meu filho. Lá é lugar de pastor chorar. Porque é o seguinte, quem te chamou foi Jesus. Não adianta você culpar o povo, que o povo não escolheu você de pastor. Eu amo o povo, mas não trabalho para o povo, eu trabalho para Cristo. O meu patrão é Jesus. Um dia eu vou receber um baita de um salário, porque ninguém trabalha de graça, nem um diácono. Para isso que existe uma teologia na Bíblia, chamada teologia da recompensa, dos galardões. A Bíblia diz que um dia todo mundo vai ser pago por tudo que fez na obra de Deus. Então ninguém trabalha de graça. Eu sou voluntário, não existe. Todo mundo vai ser pago lá no tribunal de Cristo, pelas suas boas obras que fizeram na obra de Deus. Por isso que Jesus disse: Pedro, tu me amas? E aí nós temos dois gregos aí. A palavra grega, em primeiro lugar, para amamis ou ama-me, é agape-me. Pedro, tu me ama com o amor que Deus quer, agape-me, o amor de Deus, agape. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, agape-me. Pedro não consegue responder: Senhor, eu amo-te. Só que Jesus pergunta uma coisa e Pedro responde outra. Pedro, agape-me. E Pedro olha para Jesus e diz: sim, Jesus, fileus-me. Jesus está perguntando se ele ama. Pedro fala: eu gosto de você. Jesus pergunta ágape, ele responde fileus. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, agape-me? Ele fala: mestre, fileus-me. Aí da terceira vez Jesus usa a linguagem de Pedro: tá bom, você só sabe amar assim. Pedro, fileus-me. Aí Pedro desiste: Senhor, tu sabes. Jesus olha para Pedro e disse: se tu fileus-me, pelo menos, ame a minha igreja. Jesus não disse que você tem que amar a igreja para ser pastor da igreja. Você tem que amar Ele para ser pastor da igreja. Jesus não disse: ame a igreja para ser pastor da igreja. Ele disse: se você me ama, apacente a minha igreja. Nós não pastoreamos igreja por amar a igreja. Nós pastoreamos a igreja por amar a Cristo. Porque a igreja, gente, mordida de ovelha dói, ovelha morde. Não devia mais morde. Igreja é gente, gente é pessoa. O povo vai no embalo. Quando o pastor está na igreja, ele desonra. Quando sai, ele honra mais do que o que entra. Aí depois o outro sai e ele começa a dar valor quando perde. Isso é igreja. Quando Moisés subiu no monte, ficou Arão. E o povo olhou para Arão e disse: Moisés nos dava um rei, um Deus. Nos dê Deus, nos dê Deus. O povo não pediu um ídolo, eles pediram um Deus. Eles não falaram: nos dê um ídolo, eles falaram: nos dê Deus. Moisés tinha Deus para nos dar. Queremos que você nos dê Deus. O que Arão fez? Construiu um ídolo. Porque você não dá o que você não tem. Arão não tinha o Deus que Moisés dava. Ele fez um ídolo. Quando você não tem Deus, você inventa um para o povo. Quando você não tem fogo, você inventa um para o povo. Quando você não tem unção, você inventa um para o povo. Porque você não dá o que você não tem. Jesus não exigiu que nós que almejamos o ministério ame a igreja. Espere, oh, irmão, quem não gosta de um elogio? Gente, o elogio faz tão bem. E o elogio, psicologicamente falando, cura. E é importante elogiar, é importante agradecer, é importante mencionar nomes, mas as pessoas são falhas. Elas vão esquecer na hora que não deveriam esquecer. Faz parte do caráter das pessoas. O povo vai no embalo, o povo é ovelha, ovelha segue.
Nós que almejamos o ministério devemos saber que é a Cristo que servimos. E quem serve a Cristo ama o rebanho de Cristo. Jesus não passou nenhuma procuração para ninguém dizendo: essa é a sua igreja a partir de hoje. Ele disse: ame a minha igreja. Então veja bem, Jesus é aquele dono da fazenda que falou assim: você que é o administrador da minha fazenda, eu vou viajar, está aqui a chave da fazenda, a chave do celeiro, está aqui tudo, cuida da minha fazenda até eu voltar. Quando ele volta, o cara está dormindo com a mulher dele, os filhos dele estão chamando ele de pai, ele já vendeu os gados, já comprou gado, já cuidou da plantação, já fez tudo. Ele fez certo? Ele é só mordomo. Ele deve cuidar da família dele. O que tem de pastor com um caso com a mulher de Jesus, com um caso com a noiva de Cristo, pastores com grandes ministérios e um desvio de caráter no mesmo tamanho, com um caso com a igreja. Ele tem um caso com a igreja. Jesus não mandou você se casar com a igreja, tem um caso com a igreja. Ele mandou você amar a ponto de dar vida pela igreja, avaliar os custos do ministério, seja ele pastoral, seja de diaconato. Se você não pode ser um diácono, de cumprir regras, de cumprir uma escala, não seja, porque a partir do momento que você assume o ministério, você não pode desempenhar a obra do Senhor mal e porcamente. A Bíblia diz: maldito aquele que desempenha a minha obra mal e porcamente. Isso aqui não é lugar para criança, bebês chorões, murmuradores. Ora, o pastor não gosta que o povo se levante contra a autoridade, porque diz o pastor que se você se levantar contra a autoridade, você se levanta contra Deus que pôs a autoridade. De fato é verdade. Se você se levanta contra um pastor, você se levanta contra Deus que pôs ele. Ah, mas ele é um faraó. Até acredito. Mas quem tirou o povo do Egito foi Deus. E Deus esperou o faraó dizer: pode ir. Deus falou: Moisés, vai lá e diga para faraó: deixai meu povo. E Deus podia arrancar, mas ele esperou o faraó liberar, porque lhes pertencia. Tu não gosta do faraó que você chama de pastor? Deixa Deus te tirar. Porque Deus não passa por cima de princípios, irmãos. De igreja cuida pastor que Deus pôs, de pastor cuida Deus que pôs. Você acha que o seu pastor não é homem de Deus? Ore a Deus: Senhor, não é possível que isso está acontecendo. Deixa Deus lidar com as coisas. Ah, mas ele é um faraó, ele é um Saul. Deus tira. Se Deus não tirar ele, Deus tira você daí. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então tem gente que não entende isso. Ele tem justiça própria, ele quer fazer a justiça do seu jeito, ele quer revolucionar ali dentro, onde só Deus que pôs pode remover. E não me parece assim impressionante que todo rebelde tem uma causa bonita, tem uma causa nobre. Quando Lúcifer se rebelou, Deus não chamou ele para um bate-papo. Deus enfiou o pé no traseiro dele. Porque quando eu vou ler a Bíblia sobre rebelião, que é feitiçaria, eu entendo na Bíblia uma coisa assim, ó: não tem meio termo. O rebelde faz hoje, quieta, daqui 2 meses, 3 meses ele vai fazer de novo. Porque ele é desleal. E aprenda uma coisa: lealdade é honra. Honra não é o que você faz na frente. Honra é ser leal na ausência. O que você faz na frente é bajulação. É nas costas, quando ele não está vendo, que a Bíblia chama de honra. Portanto, honra é aquilo que Deus vê, não quem você está honrando vê. O resto é bajulação. Bajulação não é pecado. Você bajula seu filho, você mima. É bom. É bom para o ego da pessoa, às vezes. Poxa, se sentir, é humano. Mas entenda uma coisa: igreja não é lugar de brincadeira, não é para amadores.
Igreja é lugar de gente morta, que morreu o ego, que está realmente pronto para isso. Deve ser avaliado os custos, meu Deus. Está aqui a minha esposa, ela nunca viu em 17 anos de casado eu murmurar, reclamar de ministério. Ela já viu muitos defeitos em mim, mas ela fala para todo mundo: aprenda com meu marido. Eu nunca vi meu esposo murmurar. Sabe por quê, irmão? Eu avaliei os custos. Vale a pena? Um dia eu vou saber diante do trono do Senhor, porque é lá que Ele vai pagar todo o meu trabalho. Ele é meu patrão, não é você. Eu não deixo as pessoas dominarem a igreja, porque quem manda na igreja é o pastor dela. Eu sou apenas o mordomo. O dono da fazenda viajou, eu tenho que cuidar do rebanho dele. Eu não tenho uma procuração. Deus não deu igreja para pastores, diz a Bíblia, colocou na igreja o Senhor apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus não deu igreja para pastor, Deus deu pastor para a igreja. Não é a igreja que é o presente para o pastor, é o pastor que é o presente para a igreja. Por isso que obreiros chorões, murmuradores, reclamões não prosperam. Em 20 anos de ministério, eu tenho uma lista. Nunca vi um obreiro chorão. Normalmente eles vão nas casas e reclamam do estilo de vidas que eles vivem como obreiros. Pois é, você vê, eu poderia viver melhor, mas não sou valorizado. Eu nunca vi esse espírito absalônico, reclamões, murmuradores prosperarem. Eu costumo ensinar meus pastores, obreiros, quando eu lhe corrigir, não vai para sua casa chorando para sua esposa, dizendo: o pastor brigou comigo, porque a sua mulher vai pegar a birra da minha cara, e quando a sua mulher pegar a birra da minha cara, não tem como você ficar mais na igreja. Eu sei quando eu sou o assunto de domingo na casa de um pastor, quando os filhos dele não falam mais comigo, a mulher dele olha para mim assim, amarelo, eu já sei que ele está falando de mim na casa dele. Pastor. Porque quando a esposa dos meus pastores me tratam bem, irmão, você tem que absorver o tranco. Mas o meu pastor é muito ruim. Absorva o tranco, tenha costa larga. Você não avaliou o custo? Você não aprendeu que ministério é pressão? Pressão de Deus, pressão do diabo, pressão do seu pastor. É o custo, meu filho. Eu costumo dizer para as pastoras Elisanda, Miriam, Dai, Catiúce, se tem uma coisa que essas mulheres não podem reclamar, não sei a pastora Dani, não casei com pastor, casou. Essas de fato casaram, porque eu era pastor quando casou. Pastor Samuel era pastor quando casou. As outras todas. E mesmo que não fosse, se virou, acabou, irmã. Acabou. Acabou a minha vida. Acabou mesmo. E eu não estou brincando. Nossa, é tudo isso ministério? Estou falando igual eu fiz com a minha esposa. Se você entender que ministério é assim e ainda quiser, o que vier depois é lucro. Porque a gente não pode minimizar a cruz. Evangelho é renúncia. Isso aqui não é autopromoção, isso aqui é auto-rebaixamento. Isso aqui não é autopromoção, isso aqui é auto-rebaixamento. Se você vai ficar famoso, depende. Se você vai ficar conhecido, depende, só Deus, é Deus que exalta a pessoa. Se você vai fazer um livro, o seu livro vai explodir, vai vender, e com isso você vai comprar uma casa bacana, dar uma vida bacana para os seus filhos, ótimo. Mas você não pode medir o seu ministério pelo ministério fulano, irmão. Aprenda uma coisa no ministério: nunca se meça por aquilo que você deveria, se meça por aquilo que você não é. Se eu olhar o meu ministério e comparar ele com o do Silas, eu me sinto um derrotado. Comparar o meu ministério com o do Joseph Priest, nossa, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Se eu comparar o meu ministério com o de outros, eu falo: uau, eu poderia ser melhor, como eu sou fraco. Sabe como que eu comparo o meu ministério? Com aquilo que eu era. Eu sempre sinto que eu avancei. O problema nosso é que você fica medindo o seu ministério por aquele. Você sempre vai se sentir fraco, pequeno. Eu olho para de onde Deus me tirou. Deus não tem obrigação de fazer o meu ministério igual ao do Prince, igual ao do Abe,
Deus não tem obrigação de dar para você o que Ele deu para mim, porque nós seremos cobrados do mesmo jeito, do mesmo tanto. E comigo é pior. Se Deus te deu um ministério para cuidar de 5 pessoas e me deu algo para ganhar 2 milhões de almas, se eu não ganhar 2 milhões de almas e você cuidar das 5, você terá mais galardão do que eu. Quem mais é dado, mais é cobrado. E eu tenho uma boa notícia para você, será bem recompensado. Uma má notícia: depois que Deus escolheu, não é você que se escolheu. Não pedi, azar o seu, já foi escolhido. Fazer o quê? Jesus está perguntando literalmente, põe no papel. Gente, ministério é muito gratificante, é dolorido, não é fácil. Eu estava em casa esses dias dizendo para minha esposa, fomos 6 anos pastores em Campo Largo. Começamos numa garagem com 14 irmãos. E às vezes ela falou assim, bem, você percebeu que ninguém manda uma mensagenzinha para nós? Se a gente escreve, ninguém faz um comentário. Eu falei, sim. Não é estranho? Eu falei, não. Ela falou, por que não é? Eu falei, porque mostra que a gente fez um bom trabalho. As pessoas se tornaram seguidoras de Cristo e não nossa. O nosso ego quer ser lembrado. Mas quando você sabe que você fez um bom trabalho, é quando você sai de lá e a obra continua igual ou melhor. Aí você sabe, fiz um bom trabalho, não fiz seguidores para mim. Raramente você vai ver eu falando nome de igreja, exaltando a nossa igreja. Nós estamos aqui como servos do Senhor. Eu não quero ter que sair daqui 5, 10 anos, não sei daqui quantos anos, e você ficar sentindo a minha falta no saudosismo. Não. Eu estou levando você aos pés da cruz. E se você me esquecer, o meu ego vai ficar ferido. Mas isso é coisa de carne, de homem. Mas eu vou saber que eu fiz um bom trabalho. A carne vai sentir, mas no reino espiritual eu vou saber que eu fiz um bom trabalho. Porque a igreja é isso. Deus não deu a igreja dele para ninguém se sentir dono. Eu não tenho obrigação em passar a igreja minha para o meu filho, porque a igreja não é legado, igreja não é herança apostólica, igreja é de Cristo. Se Ele quiser passar para quem Ele quiser, Ele passa. Se Ele quiser me remover, Ele me remove. Eu persegui uma igreja. Quando a igreja é fiel, o pastor infiel, Deus tira a igreja do pastor. Quando o pastor é infiel, a igreja é fiel, Deus tira o pastor da igreja. É isso que eu encontro na Bíblia. Quem entende o que eu disse? Tem coisas que fazem parte do ministério, meus irmãos. Primeiro, dor, traição, falta de reconhecimento, humilhação e desonra. Isso fere a carne. Porque Deus prometeu que teria isso no ministério. É aqui que está o inverso. Ele não prometeu que você ficaria rico, mas essas coisas Ele prometeu. Vocês serão perseguidos, serão traídos, irão cuspir na face de vocês. Isso tem essa promessa. Então avalie, o custo é esse. É isso que você vai receber. As outras coisas, se vier, nossa, Ele não prometeu. Mas também faz parte do ministério galardões pagos pelo Senhor, alegria de dever cumprido. Qual é a alegria de dever cumprido? Quando você vê uma cura, quando você vê um casal transformado, alguém que decidiu mudar de vida. Fazemos isso, agora não fazemos. Agora, pessoas prosperarem, pessoas serem transformadas, famílias serem transformadas. Isso é recompensador. Em segundo lugar, o pastor, que não é o cão, eles não estão preocupados. Eles estão mais preocupados com o caráter do que com o carisma. 1 de Paulo a Timóteo 3, verso 1, nós temos aqui algumas características de quem almeja o ministério. Olha para mim. Dentro das características de quem almeja o ministério, só 2 é talento, o resto tudo é caráter. E eu vou ler para você. Olha o que é ministério aí, viu, Tião? Ô, Chico, Dani, Chico, quem são os probatórios?
Fernando e Fernanda. Fernando e Fernando. A dupla sertaneja. O Fer e a Sil. Paulo, quando vai falar sobre o que a pessoa almeja o ministério deve ter, só duas tem a ver com talento. O resto tudo tem a ver com caráter. Hoje inverteu. Algumas coisas têm a ver com caráter. O resto, talento é o que importa. Não importa se o cantor está em pecado. Atraiu multidão, lelé. Olha lá o texto. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Continua. É necessário, pois, bispo, pastor, presbítero, é tudo a mesma coisa. Só que isso virou também título de hierárquico. Tipo assim, o apóstolo é o vice-presidente do céu, o bispo é o segundo vice, o pastor agora é só o terceiro vice. Esses dias eu chamei um cara que é apóstolo, cheguei e fui pregar. Ano passado ele era pastor, eu fui na igreja dele. Olha, só vou te pedir uma coisa, eu agora sou apóstolo, me chamo de apóstolo. Falei, eu vou te chamar de irmão, cara, eu conheço você. Não, diante da igreja me chama de apóstolo. Falei, ok, eu sou ético, mas que coisa besta isso que tu tá falando, tu é um besta, rapaz. Conheço o cara tem 20 anos e vem com esse papo furado dentro de mim, rapaz, comedor de feijão. Gente boba, porque o título é mais importante do que o caráter. Olha o texto, é necessário que o pastor, o presbítero, o bispo, o apóstolo, seja irrepreensível, marido de pelo menos 3 mulheres. Não, desculpa. Foi mal, isso aqui não é mormon. Marido de uma só mulher. Oh meu Deus, lá vai o pastor com essa boca grande dele. Para que falar dos outros? Marido de uma só mulher. Moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro. Viu, seus curitibanos? Curitibano não gosta de visita. E é engraçado quando as pessoas falam, pastor, eu não quero incomodar. Porque às vezes, nem sempre, também não querem ser incomodados. Então quando alguém fala, não quero incomodar, não é para incomodar, porque eu gosto de incomodar também quando eu quero. Eu vou te incomodar, então você pode me incomodar. Faz igual o Cris Duran, que foi meu discípulo por alguns anos. Consagramos ele a pastor em 2001. Não, 2001, 2007 ou 2008, tchau. Aí pronto, o cara me ligava 3 horas da manhã em casa. Pastor, estou lhe incomodando. Eu falei, não, estava te esperando. 3 horas da manhã, pergunta se está incomodando. Pelo menos não pergunte, irmão. Marido de uma só mulher, hospitaleiro, sensato, apto para ensinar. Vamos lá, presta atenção. Apto para ensinar, escreva, apto para ensinar. Talento. Aqui falou do carisma. Não deve ser apegado ao vinho. E eu só vi, isso no sul é uma pedra no angu, gente, porque é cultural no sul. Campo Largo, então, não deve ser apegado ao vinho. Faz igual um dia eu trouxe um português, amigo meu, pastor de uma igreja grande em Portugal. Estávamos à mesa com muitos pastores. Eu falei, pastor, por favor, aqui no Brasil não bebe. O pessoal escandaliza. Não pede vinho, não pede cerveja. Ai, tá bom, pastor. Ei, tu pensa o quê? Que eu sou burro? Eu falei, pastor, por favor. Tá bom, sentamos à mesa, coca, Fanta, não sei o que, o pastor. Uma caipirinha, por favor. Eu falei, pastor. Ele falou, falou de cerveja, falou de vinho, não falaste de caipirinha, pá. O povo não é bobo, gente. O povo é esperto. Nem violento, mas amável, pacífico, como a gente tem que mudar, e não apegado ao dinheiro. Continua. Deve governar bem sua própria família, tendo filhos sujeitos a ele. É o que eu falei do filho de pastor. Com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua casa, família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Continua. Não pode ser recém-convertido. Olha, tem igreja aí que o cara se converte,
passa numa espécie de encontro. Nós temos encontro, vamos fazer o ano que vem, células. Mas 6 meses depois o cara vira pastor. A Bíblia diz: você entrega o cara para o diabo. Não pode ser recém-convertido, para que não ensoberbeça e caia na condenação que caiu o diabo. Continua. Também deve ser de boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem em cilada do diabo. Quantos diáconos estão aqui? Cadê os diáconos? Levanta a mão os diáconos, bem alto. Tem um punhadinho aí. Os diáconos. Esqueci, resistir os diáconos, eles fugirão de vós, né? Não, isso não está na Bíblia. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé, com consciência limpa. Sabe o que me impressiona? Você percebeu que dos requisitos para o ministério, só 2 é talento, o resto tudo é caráter. E aqui eu vou concluir mostrando o que é ministério. Em Lucas 9:62, você deve entender que isso aqui é um caminho sem volta. Se você retroceder, você perde todo o crédito diante de Deus. Não tem volta. Não tem volta. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Próximo texto que eu quero ler com você, Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele retroceder, a minha alma não terá prazer, não me agradarei dele. Olhe para mim uma coisa. O pastor reclama quando se levanta contra a autoridade dele, porque sabemos que quem se levanta contra a autoridade do pastor, se levanta contra Deus que pôs ele ali. Da mesma forma, o pastor que culpa o povo por seus problemas, se levanta contra Deus, porque foi Deus que te pôs pastor do povo, não o povo que te pôs pastor do povo. Avalie o custo, irmão. Pastor, vale a pena ser o ministério? Humanamente falando, o que eu vou te dizer? Eu amo, cara. Eu amo. Há 5 meses, eu estava, agora estou de férias de uma semana, eu estava sem almoçar. Não sei o que é almoçar com a minha família. Saía do aeroporto, vinha para o culto, saía do culto e ia para o aeroporto. De madrugada no lugar chegava e eu chego aqui com alegria. Porque quando eu preparo um sermão, eu preparo para a igreja. A primeira coisa, porque pastor funciona assim, ele fecha o olho quando ele está orando. Ele pode não lembrar o nome dos irmãos, mas viu cada rosto, onde está em cada cadeira. Aquela cadeira lá. O Edson, que lá, o drone. Pastor Edson, aqui é grandão. Aquele não, pau do céu, foi um drone. Se o pastor vai tirar foto, é de drone. Aquele, seu lá do canto, lá. Seu, aquela lá, seu. A Chile fica sempre no meio ali, meu Deus. Seu, lá para trás fica o Tiago. Ali para o outro lado fica o Vieira com a Cláudia. Aí o Maestro também sentou aqui na frente, às vezes um pouquinho mais atrás. Você vai olhando assim. Você não lembra dos nomes. O Roger hoje saiu daqui, fugiu ali, mas ele sempre fica aqui, na segunda fileira. O Antônio Cassalete sempre está no mesmo lugar. O Fábio, a esposa, não sai dali, ele é a terceira fileira, todo culto. Você sabe onde está cada um. Você sente falta, perguntei hoje para você, cadê você? Onde você foi parar? Cadê você? Onde você foi parar? Essa musiquinha de criança, né? Você sabe onde cada um fica. Olha, pastor, ele está lá também, ela sempre fica aqui também na terceira fileira. Você não lembra, mas vem assim na sua mente. O nono, sempre lá, escondido. A gente sabe de tudo. Odélio, Cadi, chega uns 15 minutos atrasado, mas sempre está ali no mesmo lugarzinho.
Se eu fechar o olho, eu lembro quando cada irmão lá em Campo Largo senta. Cada um. Todos. Qual o minuto que eles chegam do culto? O pé você tem que passar por detrás da igreja inteirinho. E sentar lá no outro canto, na terceira fileira. Eu sei certinho. Porque é assim que funciona um pastor. Ele fecha o olho quando ele vai orar e vem todo mundo na cabeça dele. Ser pastor é bom? Não é bom. É ingrato? É ingrato. Mas quando você sabe que você recebeu um chamado do próprio dono do universo, você fala, uau, quem é? Ontem eu fui visitar a querida Maria, e estava lá o filho dela, todo feliz, que vai trabalhar direto com o governador. Eu não falei nada para ele, eu falei, coitado Zé, nem te conto com quem que eu trabalho. Trabalhar direto com o cara. Como disse o Billy Graham, uma vez chamaram o Billy Graham para ser presidente dos Estados Unidos. Eu, tu é louco, vou me rebaixar? Eu sou embaixador do reino, cara. Ficou besta. Você vê, ele fica todo feliz, e de fato é uma honra grande. Quanto mais nós que servimos o Rei do Universo. Sabe, o óleo ser derramado na cabeça é um privilégio. Sabe de quê? Como é que sabe o apelido de um pastor na Bíblia? Anjo. Dá para você passar. Tem uns que virou anjo caído, né? O apelido de um pastor na Bíblia é anjo, Melahims, mensageiro de Deus, ao anjo da igreja. Dá para você entender o peso? Sabe, querido, você que está me assistindo, ou que vai me assistir, está me assistindo de fato, põe uma coisinha na sua cabecinha. Ah, porque eu estou muito ferido com a igreja. Desfira. Deus não te prometeu algo diferente disso. Para de mimimi. Ah, está com depressão? Vai se tratar. Tem remédio, tem psicólogos, tem ciência para isso. Mas igreja não é lugar para amador. Não é coisa para criança. Você quer coisa para gente séria, que sai daqui e vai chorar pelo povo, vai orar pelo povo, vai sentir a dor do povo. Domingo que vem, no último culto do ano, nós vamos ter um culto de ação de graça pelo ano todo. Talvez o culto mais importante do ano. Agradecer pelo ano, para entrar na bênção. O culto do ano, do domingo que vem, não sei se o pastor Samuel vai fazer lá, aqui, nós vamos fazer um culto de ação de graça. As músicas, te agradeço. Mas você precisa entender que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Abaixa a sua cabeça.